muito feliz que você tenha chegado até aqui. No Prepara, eu vou te ensinar a fazer um portfólio irresistível e as técnicas para ter um briefing sem retrabalhos, que vai te fazer aprovar o projeto de primeira. Você já se sente próximo para dar mais esse passo rumo ao sucesso profissional. Nesse primeiro módulo, nós vamos falar sobre portfólio. É isso aí. Portfólio, um portfólio que seja irresistível para cativar os seus clientes. Essa é a parte mais difícil, já que para produzir um portfólio você precisará, não vou dizer que irrefutavelmente, você vai precisar, vai ser importante você ter obras executadas no mundo real. E quando você está começando, isso está bem longe de acontecer, justamente para poder executar, para poder tirar do papel e ter obras executadas fidedignas, é que você está fazendo esse curso. Então, como a gente vai trabalhar esse portfólio de forma que fique muito bacana, que seja irresistível, sem ainda ter nenhuma obra no mundo real? Ou se você já tiver alguma obra no mundo real, eu vou te ensinar uma técnica muito bacana para que você consiga aproveitar 100% esse material, mesmo se o cliente não deixou as coisas do jeitinho que você queria. Então, no início da carreira, é ideal apelar para a criatividade ao mostrar e expressar as soluções que você consegue propor para o seu cliente. Hoje em dia, os portfólios eles são tão automatizados que você pode inserir vídeos seus falando de você, falando dos seus gostos, dos seus conceitos, também de clientes seus ou de fornecedores, causando um grande impacto já desde o início. Revelar as suas habilidades técnicas e visões de mundo através de um compilado dos seus melhores trabalhos não é o objetivo de criar um portfólio. Você entendeu o que eu disse? Às vezes eu falo rápido, né? Mas olha só, você compilar, você reunir os seus melhores trabalhos não é o objetivo do portfólio. É bacana você reunir os seus trabalhos, é muito bacana, mas o objetivo é você fechar novos negócios, é você conquistar clientes, obter novos clientes. E essa é uma das partes que eu acho que é mais relevante, porque além de conquistar esse cliente, de fechar esse negócio, que esse cliente venda você, venda o seu trabalho para a rede de contatos dele. Isso também é importante, nós falamos já a respeito de networking. Quando você tem essa oportunidade de apresentar o seu portfólio para um cliente e ele sai falando para os contatos, para os amigos, para as pessoas mais próximas dele, nossa, meu arquiteto, minha arquiteta, olha só o que ele me apresentou. Isso é fantástico, isso valida o seu esforço. Então, para alavancar a carreira, você deve ter em mente que após 5 segundos que a pessoa está ali com o seu portfólio, ela já terá feito um julgamento sobre você e terá uma impressão clara sobre as suas habilidades. Olha só, são 5 segundos. Parece assim muito pouco, mas as pessoas, quando pegam um portfólio digital, elas fazem lupt, lupt, depois elas voltam para olhar cada detalhe. São 5 segundos. Olha só como todas essas informações anteriores a respeito de identidade visual, nicho de mercado, como tudo isso é colocado dentro do portfólio. Essa é uma estratégia de marketing que vai levar você, alavancar você para o sucesso. Um portfólio bem feito, ele deve conter exclusivamente projetos autorais. Ai, ai, ai. Ai, 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 ai. Nem vem com essa de inspiração, correlato, referência, sabe? Todas essas, ai, que palavra horrorosa, subterfúgios, todos esses elementos que você pode pensar, eu vou usar essa inspiração, eu vou usar aquele correlato. No portfólio isso não vale. Portfólio é projeto autoral. Então você tem que aproveitar, colocar suas técnicas em dia, transpirar, fazer você mesmo, expressar o seu estilo e a sua identidade claramente, apresentando projetos que talvez, por que não, tenha um cliente imaginário.
Nossa, Ângela, o que você está me dizendo? Eu estou dizendo para você, você quer trabalhar no nicho empreendimentos, condomínios verticais. Se dedique a isso, estude sobre isso, projete sobre isso e no seu portfólio use um projeto que você fez, mostrando todas as soluções que você trouxe, tanto soluções para disfunção, como estética, como as divisões da planta, todas as soluções que você trouxe. E tudo aquilo que, para o seu cliente, que vai ser uma incorporadora, vai cativar o cliente dele. Olha só, quando um arquiteto projeta edifícios, o principal objetivo é que aquilo seja vendável rapidamente. Você pode colocar mood boards em seu portfólio para apresentar as suas escolhas. É sempre aquilo que é seu, é a sua escolha para um projeto determinado. Use texturas de diferentes materiais em uma mesma paleta. E não esqueça de utilizar a estratégia de aplicar imagens que resgate a memória afetiva. Meu Deus, mas quanta coisa que tem que colocar num portfólio tem. Se você trabalhar com uma paleta que tenha a cor lavanda, por exemplo, ou algum tom de verde que você goste, coloca ali, coloca esse desenho, coloca essa imagem, aplique uma lavanda. Por que não? Se a tua inspiração foi essa, coloque essa memória afetiva dentro do seu portfólio. Tenha coerência. Haja com a mente, raciocine, seja estrategista na hora de montar o seu portfólio. Também tem uma outra coisa que eu preciso contar para você. Por mais que você seja habilidoso, habilidosa em fazer uma série de tipologias de projeto, no seu portfólio tenha foco. Não use um portfólio extenso demais, que mostre muitas vezes as mesmas coisas. Muitos projetos residenciais, muitos de clínica, não. Tenha foco, coloque só as melhores soluções. Um portfólio extenso demais não vende. Então, você usando os seus principais projetos ligados aos seus objetivos profissionais atuais, isso vai vender muito mais. Você vai conseguir fechar negócio e vai ser um arquiteto, uma arquiteta de sucesso. Se você quiser trabalhar com clínica, por exemplo, você traz ali no seu portfólio várias soluções que você pensou ligado à clínica, seguido dessas fotos reais que eu estou falando para vocês. É provável que você não tenha essas fotos, porque você ainda não executou nada. Coloque 3D super realístico, quanto mais realístico possível. Crie um storytelling para narrar o conceito dessas que motivaram as suas escolhas em poucas linhas. Use pouco texto, privilegiando as imagens. Seja intencionalmente autêntico em cada detalhe, para se conectar com o seu potencial cliente. Então, olha só, poucas palavras, mas uma história, uma narrativa, um storytelling que vai estar contando e explicando as suas motivações. Faça isso em modo que ele prefira escolher trabalhar com você no sonho dele. Olha o que eu estou dizendo. Seu cliente, ele vai preferir trabalhar com você no sonho dele. Então, quando a pessoa te procura, inevitavelmente, ela tem um sonho que ela quer realizar. E você vai ser esse facilitador. Claro, além de toda a parte técnica que você tem e que você domina, e toda a sua criatividade, todo o seu conhecimento. Mas essa empatia acontece já desde o portfólio que você vai apresentar. Nesse portfólio, também não esqueça de contar sobre você. Dedique um espaço para se apresentar, seguido de um breve resumo profissional. É isso mesmo. Vá se acostumando a isso. Tenha fotos profissionais, fotos de perfil bacana, foto com a sua equipe, fotos que tenham a ver com você, tenham a ver com esse cliente e fale de você. Se acostume a criar uma história para falar de você. Mas o que eu vou falar de mim?
É outro momento que você tem que ser estrategista. Você tem que se posicionar, você tem que se colocar ali, não com coisas ilusórias, mas com coisas reais, onde você realmente vai fazer a diferença na vida desse cliente. O que se pretende ter, afinal, é um material que fale por si mesmo. O portfólio, ele tem que falar sozinho por ele mesmo. É um verdadeiro compilado que vai atrair oportunidades ideais, que mostra a sua competência técnica, os seus diferenciais competitivos e a sua personalidade, sem que você tenha dito isso em palavras, em momento nenhum. Isso vai ser tudo dito com imagens e com textos, ok? Principalmente com esse impacto dos 5 segundos, que é a imagem. Afinal, os resultados, nesse caso, convencem muito mais. Tenha em mente, então, vamos lá, repassando aqui, para você fazer o seu portfólio super bacana e que ele seja também irresistível. Use imagens em alta resolução, com os seus melhores trabalhos. Tenha uma identidade visual bem definida aplicada ao portfólio. Foque no storytelling, foque na narrativa. Seja breve nesses textos que vão ser conceituais. Se apresente. Coloque os seus dados de contato. Ai, mas Ângela, eu que estou mandando para o meu cliente. Para que eu tenho que botar dados de contato? Gente, quando você manda um portfólio por WhatsApp, ou no Instagram, ou de alguma forma, ou no e-mail do seu cliente, principalmente pelo WhatsApp, ele pode encaminhar para outras pessoas. Eu vejo muito isso, materiais que não contêm dados de contato direto. A pessoa simplesmente esquece de colocar porque acha que, como está enviando, não precisa. Coloque os seus dados sempre. Se conseguir colocar com o link, melhor ainda, ok? Então vamos lá. Esse portfólio agora está pronto. Você precisa entender um pouco mais como que você vai divulgar esse material. Você gastou dias, semanas preparando o melhor portfólio. Ah, tem uma outra coisa que eu preciso contar para você. Não se surpreenda se você estiver criando um portfólio e adaptando ele para os diferentes clientes. Isso é recorrente. Quando você for enviar um portfólio para um cliente potencial, envie com o nome dele, para que ele entenda que aquilo foi feito, adaptado para ele. Então vamos lá. Esse portfólio está pronto e você quer divulgar ele. Os portfólios tradicionais, aqueles físicos, eles estão caindo em desuso. Mas ainda existe quem faça nesse formato, imprimindo em PDF, imprimindo o PDF, né? Ou seja, imprimindo, criando esse livrão, gerando um material pesado, robusto e pouco prático. Mas é importante que você tenha um portfólio nesse formato, pelo menos no seu escritório. Isso é super, mesmo que você mostre todos os seus trabalhos numa tela, é importante você ter também essa versão impressa, para que quando esse potencial cliente estiver na sua frente, ele também possa interagir com esse material impresso. Se você for trabalhar com um tablet, ele consegue interagir dentro do tablet, mas quando as apresentações são aquelas onde tem o monitor alto e a pessoa está no outro canto, ela precisa tatear, eu falo, tantear, ela precisa ter contato com aquilo. Então imprima, deixe ali imagens em alta resolução, um material bonito, colorido. Você vai fazer um pequeno investimento, mas você vai ter muito resultado com isso. Os portfólios digitais, eles giram muito mais, como a gente já falou, a pessoa pode inclusive mandar para outros lugares. Só que existem algumas pessoas que ainda prezam muito por ter um material criado para ela, um material gráfico criado para ela, impresso nas mãos dela. Quando você tiver uma oportunidade de um grande negócio, não economize em esforços. Quando a gente diz assim, a gente precisa acreditar no que a gente está fazendo,
tem muito a ver com isso. Acreditar tem a ver até com esse investimento que você faz naquele cliente determinado. Lá atrás eu contei para vocês de um escritório de arquitetura que, quando houve uma oportunidade super bacana de apresentar um portfólio para um cliente potencial, recorreu a mim e terminamos indo para uma gráfica express e montando um material lindo com o nome da cliente na capa. E ele fechou esse contrato. Não que isso seja determinante, mas encantar requer um pouco mais de esforço. Seja delicado. Se prepare para suas reuniões como se você estivesse apresentando um TCC. Essa delicadeza vai fazer toda a diferença. Procure proporcionar uma experiência sensorial para esse cliente. Conheço casos de arquitetos que conquistaram clientes de alto potencial com as suas apresentações. Então, invista nisso. Invista realmente no seu portfólio. Tenha em mente que às vezes você vai precisar, sim, imprimir, colocar o nome do cliente e levar até esse cliente, ou trazer esse cliente e causar esse impacto, causar essa sensação de que aquele cliente é tão importante para você, é tão exclusivo que você criou um material para ele. Às vezes você pode trocar a capa, aí vai da sua expertise, mas é fundamental você ter o foco de que alcançar clientes de alto padrão, potenciais e que possam ser clientes recorrentes, exige um esforço adicional da sua parte, tá? Os clientes apreciam muito esse esforço para você conquistá-los. Então entregue seu portfólio com cuidado, como se ele fosse realmente uma obra de arte. Envolva, se for impresso, envolva em papel de seda. Coloque numa caixa especial para que aquele cliente acompanhe a apresentação, para que aquele cliente sinta que aquilo é um presente para ele e que ele possa levar para casa também para tomar a decisão com os outros tomadores de decisão, com a família ou com as pessoas que são importantes para aquele cliente. Agora vamos lá, se você optar por fazer um portfólio exclusivamente digital, inclusive automatizado, que vá para um lado, que vá para o outro, lembra muito disso. Enquadramento, monitores 4, 3 ou 16, 9, ok? Você tem que lembrar dessas coisas na hora que você está criando. Não adianta você criar um portfólio que depois a pessoa não vai conseguir ver no equipamento que ela tem em casa, tá? Então sempre crie portfólios digitais responsivos, que se adaptam ali nos diferentes formatos. A resolução dessas imagens, 1920 por 1080 pixels a 72 dpi. Então isso é o mínimo que tem que estar. Tá? Então eu prezo também por portfólios em formato paisagem horizontal, uma vez que as telas do computador têm esse formato widescreen. Então, esse design responsivo, ele vai trazer essa experiência quando a pessoa está ali transitando pelo teu portfólio. Eu acho assim bacana que você pense muito nisso, sabe? Porque às vezes parece um beabá que eu estou dizendo aqui, mas quando você está criando, quando você está fazendo, existem alguns formatos que eu vou colocar ali no e-book para você, que está no seu e-book, que vai facilitar muito a sua vida. E o seu cliente vai conseguir olhar em qualquer lugar e vai passar para outras pessoas, e essas também vão conseguir olhar em qualquer dispositivo eletrônico. Então, um portfólio digital, o cliente precisa ter o acesso direto a você. Não esqueça de colocar o seu contato. Se você puder, se você quiser, automatize, inclua um link de acesso para o seu WhatsApp. Isso é possível, é fácil, é real. Coloque essa opção de contato direto com você. Isso vai girar, gente. Isso vai rodar para tudo quanto é lado. Então, às vezes, esse seu amigo cliente que está por aqui, ele vai mandar para alguém em Portugal, ele vai mandar para alguém em outro país. Então, precisa ter esse contato
certinho ali, com todos os números bonitinho, com todos os acessos bem bonitinho, porque pode acontecer sim. E você pode, inclusive, intencionalmente, criar uma campanha para outros países para receber em euro ou em dólar. Então faça isso. Coloque o seu contato de forma que qualquer pessoa de qualquer lugar do planeta possa entrar em contato com você. Olhe isso lá no seu e-book, isso é bem importante. Para qualquer ação que você for fazer, você precisa ter muita organização. Então, para criar o portfólio, para divulgar o portfólio, você precisa dedicar um tempo exclusivo. É beabá, mas salvar todos os materiais que você usou em uma pasta exclusiva e também jogar isso para a nuvem. Isso é muito importante. Eu vejo muita gente que fala: Ângela, fiz e perdi o acesso. Eu fiz no Canva e perdi o acesso à conta, não estou conseguindo logar, não tenho nenhum tipo de informação a respeito disso. Não perca as suas informações, você já está craque nisso. Mas assim como os projetos, o portfólio também merece esse mesmo cuidado e esse mesmo carinho. Você perceba que quando você decidir dar o próximo passo e quiser construir o seu website, o seu portfólio online disponível para todos, vai ser esse material que você vai usar, tanto para o site como para a landing page. Então, quanto mais completo tiver esse material, mais fácil vai ser você criar o seu site. E tem gente que diz assim para mim: mas Ângela, será com as redes sociais, para que eu vou fazer um site? Vou gastar tempo, vou gastar dinheiro com isso? O site é a forma mais profissional de você apresentar o seu trabalho, os seus projetos e os seus resultados. Ele não tem nada a ver com o seu dia a dia. Ele tem a ver com aquilo que você propositalmente quer apresentar para o seu cliente. Perceba que na rede social, você tem um perfil em alguma coisa que não é sua. Então vamos lá, não estou falando mal do Instagram, pelo amor de Deus. Ela é uma rede social, ela tem esse uso. O Instagram todo você tem um perfil. Você já deve ter percebido e ter visto pessoas que disseram: perdi a minha conta. Perdi totalmente o meu perfil. Um hacker entrou. Eu fui hackeado e agora não consigo mais acessar. Aquilo é um perfil criado dentro do Instagram. E é fantástico, você tem que ter. Mas ele não substitui o seu website. O seu site, ele é seu. E o site, ele vai performar no Google. Conforme você for criando ele, colocando as suas tags, colocando mais conteúdo dentro do seu blog, dentro do seu site, as pessoas vão encontrar você muito mais facilmente por Google, pelo buscador do Google. E isso facilita demais a divulgação do seu portfólio. Isso é super, super, super interessante. Então, de novo, o portfólio é meio caminho andado para criar o website. No site você vai ter outras funcionalidades. Você vai otimizar o teu SEO, você vai ter os seus canais diretos, você pode ter formulários de conversão e outros facilitadores do processo de alcançar o seu cliente potencial. Tá? Então, tem que ter a sua rede social ali, tem que ter o seu perfil no Instagram. Mas assim que você puder, também coloque todo o seu portfólio num site. Ficou claro para você? Ficou? Dá espaço, vai colocar a sua carreira num nível de ascensão imediato. Demonstra profissionalismo e pode ser distribuído com eficiência. Então, você pode criar só aquele link, pegar o link e distribuir isso facilmente. Ok? Estamos combinados por aqui? Agora que você já aprendeu a fazer o seu portfólio, você vai dedicar um tempo a isso. E na próxima aula nós vamos conversar a respeito de briefing. Ok? Eu espero você.